agradeço os aplausos, agradeço pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, graças a esse evento que foi organizado pela Igreja Adventista, basicamente pelos meus amigos, o pastor Samuel e o doutor Adair, né, que tem um coração muito grande, né, e uma vontade, esse coração deles não cabe dentro do próprio peito, então eles procuram expandir, né, esse conhecimento que eles têm, do trabalho que representa o conhecimento fisiológico, né, de como isso é importante para o bem-estar de todos, né? Porque muitas vezes nós falamos, muito obrigado, muitas vezes nós falamos, queremos ouvir até profissionais da área falando a respeito de como nos alimentarmos melhor, né, de que podemos fazer para ter uma vida mais saudável, né, e todas essas coisas. Esse assunto, ele é um assunto que normalmente todo mundo se interessa e infelizmente existem muitas polêmicas levantadas. E eu vou explicar por que basicamente isso acontece. É que o nosso conhecimento, principalmente dentro da área médica, a medicina ela não é uma ciência. A medicina é uma reunião de conhecimentos científicos, né? Então, dentro das diversas áreas que existem, uma área importante se chama fisiologia. Todo aquele que é estudante de medicina, ele estuda um pouco de fisiologia, de como o corpo humano funciona, né? Agora, como a nossa medicina é muito voltada para tratamentos urgentes, emergentes, coisas muito importantes, né? A fisiologia que a gente estuda é como que o corpo humano funciona quando ele já está doente. Então, o médico, ele é um bom conhecedor do carro quebrado, né? E ele não conhece, ainda não usou muito tempo para aprender como é que funciona o carro direito, entende? É uma coisa estranha a gente dizer isso, mas é uma realidade. A gente conhece mais de doença do que de saúde. Então, o médico, ele, quando tem a oportunidade de ter o carro, ele tem o carro quebrado na mão dele. Então, fica difícil ele investigar como é que o carro funcionava quando ele estava bom. E aí que entra, por exemplo, a fisiologia do trabalho. Porque a fisiologia do trabalho, também conhecida como fisiologia do esforço, é aquela fisiologia que não é estudada pelo médico, que é a fisiologia de como o carro funciona quando ele não está quebrado, né? É como se a gente tivesse a oportunidade de estudar o carro quando ele está no CTI. O carro está lá quebrado, no CTI, a gente tira uma série de conclusões importantes quando o carro está na oficina, quando na verdade o bom era que esse carro fosse testado nas pistas de Fórmula 1 com telemetria, e aí todo mundo soubesse exatamente como esse carro funciona, né? Então, infelizmente, a maioria de nós médicos não sabe como é que a banda toca, não sabe como é que o carro funciona direito. A gente só tem a oportunidade de estar com o carro quando ele está quebrado, então a gente não avalia. Então, a fisiologia do esforço, fisiologia do trabalho, ela é um ramo já mais estudado dentro de umas outras áreas, como a área de educação física, outras áreas que estudam isso, ou a própria medicina do trabalho, no qual eu dava aula na medicina do trabalho, na Gama Filho, na pós-graduação médica. Então a gente tem uma proposta, tem uma visão diferente. Agora, eu só não sei quanto tempo vai levar para que essa visão ela venha a ser bem utilizada dentro da medicina, porque a medicina é extremamente reticente com novidades, né, com coisas que ela não conhece. E o cara que é o tecido, que é a estrela disso tudo, quando se fala de trabalho, quando se fala de esforço, é o tecido muscular, que por incrível que pareça, ele é tão vasto no corpo, mas tão pouco conhecido. Por quê? Basicamente é um tecido que a gente não vê alterações graves, a não ser eventualmente uma distensão ou alguma coisa que a pessoa, né, fique com aquela dor nas costas, incapacitada de se movimentar, né? Ou não dá câncer, né? Os tumores diferentemente do cérebro e de outras partes tão importantes do corpo, tumores do músculo. Eu conheci um fulano de tal, coitado, ele está com câncer. Está com câncer não, no músculo. Alguém já ouviu falar nisso? Entende? Então, quer dizer, o músculo não é muito estudado. E o que a gente vai mostrar aqui é que quando se fala de metabolismo, que é o dançar da energia no corpo, o músculo é o cara. É ele que manda. Ninguém consegue gastar tanta energia quanto o músculo gasta, né? Uma contração muscular, estar em pé, é um gasto enorme para o corpo, comparado com outras coisas tão simples que o corpo quase não gasta energia.
né? Alteração de um gradiente de sódio, uma bomba de sódio e potássio através de gasto de ATP. Isso para o corpo é uma coisinha, uma mexariazinha assim à toa. Agora, produzir uma contração muscular, e se essa contração muscular, através de uma caminhada ou de uma corrida, for alguma coisa que seja excessiva, durante um tempo, uma prolongação de tempo ou intensidade, a gente sabe que daqui a pouco o que a gente faz? Joga a toalha. Daqui a pouco, peraí, não dá, eu vou ter que parar. Agora, uma bomba de sódio e potássio no corpo pode ficar funcionando lá durante dias que o gasto energético é basicamente nenhum. Então, quando se fala de metabolismo, e muita gente fala, não, a dieta tem que ser XYZ, é isso, a abóbora faz bem, carne faz mal, leite é bom, leite é ruim, queijo é uma maravilha. Isso daí, você só pode concluir, não se coloca o carro na frente dos bois, você só pode concluir isso depois que você entende exatamente quais são as necessidades energéticas do corpo, quem manda e como ele funciona bem. E não como ele funciona mal, porque se eu estudo o corpo funcionando naquela função dele terminal do paciente do CTI, quando o paciente está se consumindo, a carne está indo embora, eu vou olhar para aquilo e vou dizer, poxa, como carne é importante, né? Vamos dar carne para o sujeito, a gente conclui que carne é importante. Quanto que a gente está tirando essa conclusão, porque o cara está num estado que não tem nada a ver com o normal dele. O normal que a gente vai mostrar da máquina humana funcionar é justamente através da respiração de oxigênio, dos músculos se mexendo e dos músculos dizendo que tipo de alimento que eles querem, né? E a gente já tem uma pista muito interessante a respeito disso. Por quê? Se o músculo é feito de carne, você imagina se o movimento ou o trabalho do músculo consumisse carne. Aonde o músculo ia parar? Ele ia se acabar. Por quê? Porque se o músculo comesse carne, o que ia acontecer com ele? Ele ia se, é o que se chama de autofagia, ele iria se comer. Então, pasmem vocês, não é carne que o músculo come. E não é carne que nós deixamos também comer, por paralelo. Vamos passar então, o senhor que está com a projeção? Bom, eu vou utilizar isso aqui como esqueleto, como esboço das nossas explicações, tá? Não se assustem, é uma explicação assim, preparada para pessoas de diversos níveis diferentes, dependendo da forma em que a gente se aprofundar nelas, tá? Mas o distúrbio intracelular das complicações metabólicas é um termo extremamente amplo, que vai falar desde o paciente do CTI ao paciente que ficou gripado, a resposta do corpo humano, a chamada resposta inflamatória do corpo humano, a resposta que leva a uma contra-resposta por parte do corpo, é sempre igual, como no final a gente vai ver através da curva que um endocrinologista no passado fez, que é muito interessante, que o corpo, é difícil da gente compreender isso às vezes, porque a gente pensa nas coisas do jeito que a gente vê à nossa volta, mas enquanto eu estou aqui falando para vocês, eu não estou preocupado em mudar meu tempo de produzir determinada enzima, eu não estou preocupado em fazer nada. O corpo é uma máquina maravilhosa e que se ela tiver condições, como eu tive na casa da Zulmira e do doutor Adair, de fazer uma boa alimentação, dormi muito bem na casa deles, então eu estou muito bem, estou aqui alegre, cheio de saúde, feliz, eu vou conseguir exercer essa função de falar para vocês durante o tempo que for necessário, enquanto que eu não vou ter que me preocupar com nada que acontece dentro de mim, porque já existe um sistema autônomo que é encarregado de fazer isso tudo. Mas para que esse sistema autônomo encarregado de fazer isso tudo esteja feliz, eu preciso de conhecer esse corpo para dizer, vou mandar coisas importantes para dentro, para que ele possa elaborar, para que eu possa ter saúde e sair por aí perambulando, né? Então, eu que estou de posse aqui de passar os slides. Então, quando a gente fala sobre metabolismo, o que seria metabolismo? Metabolismo, então, é um conjunto de reações relacionadas à transferência de energia no corpo. Então, isso é metabolismo. Então, metabolismo, para quem é assinante da revista Vida e Saúde, eu escrevi uma matéria a respeito desse assunto, deve ter uns 3 ou 4 anos, falando a respeito de metabolismo. Então, metabolismo é nada mais, nada menos do que aquela dança da energia pelo corpo. É uma coisa lindíssima. É uma coisa muito bonita. Porque nós
não produzimos energia. Nós pegamos a energia do meio ambiente que existe à nossa volta, através dos alimentos, e quebramos essas moléculas grandes. A partir do momento que nós estamos já mastigando, a gente já está fazendo o quê? Tornando aquelas moléculas em pedacinhos cada vez menores, para depois dentro do corpo, que nem uma dona de casa que vai ao supermercado. A partir do momento que eu comi, eu almocei, essa comida entrou dentro de mim, ela está sendo triturada, está sendo mastigada, está sendo digerida, ela vai se transformar em coisinhas menores, que vão ser então guardadas nas minhas despensas. Então eu tenho dispensa em lugares importantes. E o músculo é a maior dispensa do corpo em termos de energia. Por quê? Porque é o cara que vai mais precisar. Então, a gente vê que quem manda nas reações, quando se fala em metabolismo e reações metabólicas, a gente vai observar que de toda a utilização de energia do corpo, esse trabalho mecânico da contração muscular, esse aqui, ó, é de longe o que mais gasta energia do que um trabalho osmótico, né, de transporte de materiais, um trabalho de síntese de novo material, né, aquela coisa que eu gastei. Ah, mas eu gasto peça, né? É comparado com um carro. Você tem uma Ferrari, tá? O que acontece com a Ferrari? O que você vai mais fazer com ela é levar no posto de gasolina, principalmente que a Ferrari deve beber pra caramba, né? Os carros costumam beber, sei lá, fazer 4 km por litro ou 4 litros por 1 km, né? Bebem muito. Então a Ferrari, por mais maravilhosa que ela seja na sua garagem, ela não vai andar se você não puser combustível. Agora, de quanto em quanto tempo eu vou trocar um pneu nessa Ferrari? De quanto em quanto tempo eu vou trocar um filtro de óleo? Aí que está, comparativamente à sua necessidade de comer gasolina, digamos assim, a troca de óleo, que seria essa síntese proteica, ela é muito mais rara, ela é muito mais lenta. O consumo da própria máquina em funcionamento, digamos assim, você tem um liquidificador. Quanto tempo você vai trabalhar com aquele liquidificador ligado na tomada? E de quantos anos aquele liquidificador de uso intenso você vai precisar de trocar uma lâmina, você vai precisar de trocar alguma peça. O corpo humano é assim, ele não está preparado para se desgastar. Ele está preparado para ter uma estrutura extremamente flexível que vai gastar a energia que ele acumulou através do que ele comeu. Essa é a realidade do nosso corpo. Então, em termos de gasto energético, o músculo ou o trabalho mecânico é o cara, né? Agora, se a gente for pensar nessa transferência de energia, que essa energia vem dos alimentos, né? Ali como está falado, através da decomposição de suas moléculas complexas, e em elementos simples liberados na biosfera, se eu ficar o tempo todo comendo as coisas da natureza, e as coisas da natureza não se repusessem, a tendência era o quê? Uma hora não ia ter mais. É que nem um prato de comida. Vou comer, cada garfada que eu dou tem menos comida no prato. E se não houver uma renovação daquele prato, a comida vai acabar e acabou para sempre. Dessa forma, então, o que Deus nos concedeu? Que esses elementos são reestruturados em moléculas complexas. As moléculas complexas foram quebradas em elementos simples, liberando energia, e agora eu devolvo para a atmosfera aquelas moléculas pequenas, e elas são reestruturadas em moléculas complexas por intermédio de uma fonte energética. Aí a pergunta seria, que fonte energética será essa? Alguém imagina uma grande fonte energética na nossa biosfera? Um negócio que aqui é até muito gostoso da gente ficar debaixo, diante de todo o frio que a gente sente. O sol. Perfeitamente. Está aí, olha. Fotossíntese e respiração. A respiração é justamente o que a mitocôndria faz. Ela pega elementos que foram liberados na atmosfera através da fotossíntese, pelo cloroplasto, dentro da planta, pega energia solar, faz glicose, né, a molécula de carboidrato pequenininha, libera oxigênio na atmosfera, isso é a fotossíntese. Eu pego, ou o meu músculo, qualquer célula vai pegar esse oxigênio e essa glicose, vai queimar e agora transformar aquela energia solar em energia química, chamada de ATP, e a mitocôndria de sobra joga na atmosfera de volta dióxido de carbono e água, que são os elementos utilizados pela energia solar
para fazer um ciclo. Deus criou um ciclo perfeito. O sonho de todo cientista é criar alguma máquina que funcione de forma que o que essa máquina consuma, ela libere para o meio ambiente que se encarregue de reconstituir aquele elemento e devolver para você. Está aqui, olha, vocês estão diante dessa máquina que Deus criou. Porque quando há o relato de Gênesis, o que a gente tem? Haja luz, né? Haja plantas, né? Para quê? Para que dentro de breve haja alimento e haja oxigênio, para que quando o homem fosse criado, ele pudesse pegar aquele oxigênio e aquela glicose, frutos da fotossíntese exercida pela planta e pelo sol, e liberar o quê? Mais elementos que novamente entrariam no ciclo eterno. Então, Gênesis, capítulo 1, está dando a noção para a gente da inteligência, da sabedoria de Deus em termos de conceber ao homem um modo dele viver eternamente, não fosse a opção dele se afastar de Deus. Então é uma maravilha isso que acontece. Aí vocês vão perguntar, então, doutor Rogério, é isso então, aquela coisa que existe dentro do músculo? É conforme a gente vai mostrar. Então, olha só, a atividade metabólica de um tecido é determinada pela sua função motora. Então, por exemplo, as células que existem dentro da gente aqui, existe muito músculo espalhado pelo corpo inteiro. Não é só esse que a gente vê aqui do lado de fora, não. Mas é aquele, por exemplo, que tem as vilosidades do intestino, todas aquelas coisas, músculos que movem os olhos, tudo aquilo é músculo. Então, a atividade motora é o que consome muita energia. E olha só essa novidade aqui. Cerca de 40% da massa corporal do indivíduo é composta por músculo. 40%. Ou seja, a quantidade, o músculo é disparado o tecido mais volumoso que existe no corpo. Só para os nossos amigos terem uma ideia, há em torno de 200 tipos diferentes de célula no corpo. O músculo é só uma delas. E essa célula é 40% do corpo. Então, não só quantitativamente, mas como qualitativamente, porque o músculo, além de ser muito no corpo, ele também tem uma atividade metabólica elevadíssima, porque ele é capacitado para executar o quê? A função motora. Então, queridos, não é de se espantar que o que aconteça? Que em torno de 80% do arroz com feijão que eu comi, da glicose do arroz e feijão que eu comi, após a minha alimentação, é transportada pela musculatura, para a musculatura. Você, querendo ou não, é feito de músculo e quem manda no seu prato é o músculo. 80% do arroz, do carboidrato, do arroz e feijão que você comeu, está reservado. Esse aqui é do músculo que mexe. Já pensou nisso? É uma quantidade realmente muito grande. 80%. E a gente vai ver então que os problemas de saúde muitas vezes derivam desse fato de que a gente está negligenciando, de que isso é uma realidade que a gente às vezes desconhece e que está sendo agora para todos vocês, pela graça de Deus, mostrada. Quem manda então no meu prato, eu querendo ou não, é o músculo. Se ele disser, amigo, eu não quero isso, eu não como eu mesmo, isso é um problema seu. Você continuar dando, você vai ver que isso vai te gerar problemas, tá? Você foi feito para se locomover. Então a gente tem aqui um pâncreas que vai mandar insulina para o corpo para que essa insulina regule a entrada desse açúcar no músculo, no fígado, no tecido adiposo. Então esse é o sistema de transporte da glicose, através da insulina. Vale a pena dizer que tem outros tecidos que independem da insulina para receber glicose, como é o caso, por exemplo, do cérebro. O cérebro ele não depende da insulina para receber glicose. No entanto, ele só vai receber aqueles 20% que vão restar depois que eu comi, né? Então, quando a insulina funciona perfeitamente, ela transporta esse açúcar para dentro do músculo. Eu estou falando aqui do músculo porque é o músculo principal consumidor. E quando acontece
de eu não ter insulina, ou essa insulina ter seu mecanismo de função atrapalhado, é que essa glicose aqui não entrando no músculo, ela vai subir. E aí eu vou ter a presença de uma hiperglicemia que em longo prazo vai gerar o que a gente conhece como uma doença metabólica mais importante, que é o diabetes, que é um problema, como a gente vai ver, no músculo. O problema do diabetes tem início no músculo. Bom? Então o que acontece? Quando por alguma maneira a insulina não consegue trabalhar, o açúcar entrar dentro desses elementos, surge uma resistência. Essa resistência faz com que a produção de insulina seja aumentada por parte do pâncreas. É por isso que quando existe um problema no músculo, o músculo não está conseguindo consumir aquela glicose que eu estou botando para dentro, eu não fico diabético imediatamente, porque ocorre um mecanismo que seria considerado um plano B, que é o quê? Eu aumentar a produção de insulina através do pâncreas. Então, os mecanismos que eu tenho hoje em dia de dar diagnóstico para um diabetes são super atrasados, porque eu vou esperar aquele pâncreas jogar a toalha, aquele pâncreas entrar em exaustão e não conseguir mais trabalhar para dizer que a pessoa ficou diabética. Então é muito importante a gente saber disso para a gente evitar, porque infelizmente até hoje isso não é estudado devidamente, né? Então a medicina não vai fazer. Aí você vai dizer, mas doutor Rogério, existem maneiras de eu descobrir o que impede dentro desse músculo que essa glicose entre e aumente a necessidade de insulina? É o que a gente vai chegar lá. Então a resistência insulínica nos músculos é detectável mais precoce na história natural do diabetes do tipo 2, porém a evolução total da doença irá ocorrer apenas nos indivíduos cujas células beta do pâncreas que produzem insulina, porém incapazes de compensar o efeito da ação do hormônio. Isso então, como a gente falou, pode levar décadas. O sujeito, quando você, médico, atende um paciente em que a glicemia dele disparou, você pode dizer, esse cara ele já é diabético há uns 20 anos. Ele já é diabético há muito tempo. Era que eu não tinha detectado ainda que ele estava como se fosse um carro de 4 rodas rodando só em 3. Então fica aquela questão, como o aumento da glicemia, o aumento dessa glicose que não consegue entrar no músculo, o pessoal fica falando, poxa, será que isso é o aumento da glicose ou o aumento da gordura, porque os dois se elevam? A gente vai ver que a resposta a gente vai poder dar agora. Estudando o transporte da glicose, a gente vê que ao penetrar a membrana da fibra muscular, a glicose é ativada, é fosforilada, para em seguida ser armazenada 75% ou utilizada 25%. O transporte é realizado na presença do transportador armazenado no interior da fibra, o chamado transportador de glicose 4. Então a gente tem a suspeita, hoje em dia a certeza, de que esse cara é o responsável por trazer a glicose para dentro da célula através da ação da insulina. Então a gente está chegando lá, porque a gente vai ver que existe alguma coisa que impede que esse transportador chegue à membrana. É como se fosse uma pessoa, que a glicose bate a porta da sua casa, junto com a insulina, que aí são bem convidados, né? E aí o transportador é ativado e ele vai lá e abre a porta para vocês entrarem, o complexo insulina e glicose. Só que alguma coisa está acontecendo que impede esse cara de abrir a porta para você. E aí se descobriu que esse é o mecanismo de ação, todo esse aqui que ninguém precisa de decorar nem nada, de forma que o transportador permita que a glicose entre. O importante de entender é que isso é feito em repouso e que esse caminho da ativação desse cara pode ser feito por um mecanismo paralelo através da atividade física. Então a gente já tem uma suspeita de que a falta de atividade física normalmente contribui para que esse transporte de glicose para dentro do músculo esteja afetado. E é justamente a falta de atividade física que faz isso através do quê? O exercício físico, a contração muscular, para não gastar toda essa glicose que ele guarda com tanto carinho e amor, ele usa
vias paralelas, outros alimentos que existem, e um deles é a gordura. Então, a gordura, ela é que nem um taxista, que tem gás e tem gasolina. O taxista, ele sabe que a gasolina é bem mais cara do que o gás, né? Então, o que acontece? Assim que o carro já está andando, ele joga o gás, porque o gás é mais barato. É a mesma coisa com o corpo humano. Ele sabe da importância da glicose para ele e da quantidade pequena que ele tem. Então, na medida que a atividade física aumenta, ele começa a queimar, para a produção de energia, gordura. Então, quando me falta atividade física, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter uns ácidos graxos, uma gordura dentro desse músculo excessiva, que vai atrapalhar esse transporte, que é justamente o que acontece com a falta de atividade física. De forma que esse sistema de transporte de glicose ao nível celular, ele é aumentado, não só à medida que eu sou um cara normal, que tem uma insulina funcionante, mas à medida que eu também faço atividade física. Porque a atividade física, ela facilita o transporte dessa glicose para dentro do músculo. Agora, não vamos esquecer que a glicose é fruto da fotossíntese. Então, o único alimento que tem glicose é o alimento que vem da terra. Por isso que já tem uma pista de que é muito importante no meu prato ter alimentos que vêm da terra, porque é essa maneira pelo qual eu posso alimentar o meu músculo. Está dando para entender? Está dando para... Olha, não sou eu que está falando isso, entende? Quem está falando isso é a fisiologia. Ela está mostrando que quem manda na área de metabolismo é o músculo, né? Vamos fazer uma recapitulação do que a gente chegou até agora. Quem manda é o músculo. O músculo, em termos de metabolismo, é o cara. Metabolismo é a dança da energia no corpo. E se falando de energia, mas ninguém chega perto do músculo em termos de gasto energético. Ficou concreto? Ficou certo até agora? Aí se explica por que o indivíduo vai fazer uma maratona e ele come o quê? Macarronada, né? Bastante macarrão, bastante carboidrato, né? Por quê? Porque o músculo vai pedir. Mas independentemente disso, de eu ser um atleta ou não, toda e qualquer atividade muscular, ela recai, ela depende basicamente de carboidratos para se sustentar. Aqui a gente vê que há mecanismos hoje modernos em que a gente pode medir através de exames, uma espectroscopia por ressonância magnética, a quantidade dessa gordura que fica dentro do músculo. Ela está aqui em A, e olha só como ela diminui aqui, ó, em B. Por quê? Porque aqui eu vou ter um paciente para fazer um ciclo ergômetro. A pessoa ficou pedalando durante 1 hora e aquela gordura que estava atrapalhando o transporte da glicose, olha só como é que ela cai. Como que é importante, né, a gente prescrever exercício físico para uma pessoa. Por isso que para o controle do diabetes, 2 coisas são essenciais, ou se evitar de ter o diabetes, ou controlar o diabetes. É uma dieta rica, aí todo mundo vai cair, né? Rica em carboidrato, né? E em atividade física. É a maneira pela qual você evita o diabetes, é a maneira pela qual você trata o diabetes. Já imaginou isso? Os pacientes ficam malucos quando eu trato os meus diabéticos com batata, né? Os caras ficam alucinando. Mas batata é aquela primeira coisa que o médico disse que eu não posso comer? É batata. Interessante. Então, os efeitos, olha, essas afirmações aqui são muito importantes. Os efeitos metabólicos da contração muscular, as contrações musculares exercem importantes efeitos metabólicos, similares em magnitude a poderosos hormônios por mecanismos distintos do repouso. Vai dormir com esse barulho. O seu músculo, ele é tão importante quanto qualquer glândula que você tem no seu corpo. Pense numa glândula importante, pense num pâncreas, pense numa hipófise, pense numa tireoide. O músculo também é uma glândula. E a função do músculo mantém o corpo em homeostase. Tanto que quando você perde a função do músculo, ou seja, por algum motivo você fica acamado, você pode esperar que a banda vai tocar reversa, que você vai ter uma série de problemas por estar acamado, né?
Então aqui tem estudos, por exemplo, que revelam que o paciente acamado, por exemplo, pacientes que sofrem severos acidentes de coluna, por exemplo, que ficam paraplégicos, eles vão desenvolver, pela inatividade física mais cedo ou mais tarde, diabetes. E aí o que se faz para esses pacientes para melhorar a condição deles? É aquilo ali, ó, FES, Functional Exercise. É aquela você pegar o paciente, ligar eletrodos nele, né, e fazer com que ele consiga pedalar através de estimulação, neuromioestimulação, e aí essas contrações musculares vão melhorar a qualidade de vida dele. Por quê? Vão melhorar o transporte de glicose para dentro do músculo, vão evitar que ele tenha resistência insulínica e diabetes. Interessante, né? Como que é importante a contração muscular, né? E a gente muitas vezes, por própria vontade, não faz isso, e a gente vê que quando o paciente precisa, a eletromioestimulação é a solução para eles, né? A comparação da eletromioestimulação com o exercício voluntário, a gente vê a similaridade entre eles, né? E aqui a gente vai tentar demonstrar de uma maneira simples como é que o negócio funciona dentro da célula. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira didática da seguinte forma. Esse é o eixo da glicose e dos carboidratos, estão ali representados por um elemento que é rico em carboidrato, que é um drink, né? É um drink rico em carboidratos, que a gente chama de pré-stress. É uma fonte de carboidrato como se fosse, por exemplo, uma batata, né? Então, essa fonte de carboidrato, ela entra dentro de uma série de reações metabólicas que a gente pode equiparar ao nosso GPS. É um caminho que se segue, né? O metabolismo, as suas vias metabólicas são similares a estradas, a engenharia de tráfego. E o que permite que certas pessoas, por exemplo, o atleta, ele tenha vias mais largas que as pessoas normais e as pessoas normais tenham vidas mais estreitas. Por exemplo, a capacidade de um músculo de guardar carboidratos é proporcional à atividade física dessa pessoa. Então, o atleta ele tem um aumento de uma enzima chamada glicogênio sintase, e de que ele tem uma capacidade energética, a capacidade de guardar dentro dele energia maior do que um sujeito comum. Então a gente tem que entender que as vias metabólicas, apesar de serem as mesmas para todos os indivíduos, a largura daquela estrada, ela pode variar para uma pessoa com atividade física muito, muito rara, um sedentário. Aí o que acontece? Aquela rua se transforma numa bielazinha bem fininha. Enquanto que o cara que faz muita atividade física, aquela estrada que existe em todo mundo é uma via de 6 pistas. Então a atividade física é um poderoso transformador dessas vias metabólicas, né? E o que é importante entender é que só o carboidrato ele é suficiente para mandar esse eixo funcionando. Se eu pensar nesse eixo funcionante como uma máquina, uma biela, alguma coisa funcionando, ela funciona só pelo carboidrato, com a utilização do carboidrato aqui em cima que entra, e essas reações no final exigem oxigênio. Mas carboidrato e oxigênio são frutos de quem? É do que a gente falou anteriormente, da fotossíntese. Aí você vai chegar e falar, mas doutor Rogério, e a proteína e a gordura? Nem estão participando daquilo ali. Agora, o mecanismo de ação é qual? Se eu colocar também proteína e gordura dentro desse eixo, eu consigo fazer o quê? Poupar o meu carboidrato. Só para vocês terem uma ideia. Eu falei que 40% do corpo é músculo. O músculo basicamente se constitui de proteína, né? É carne, é proteína, né? O corpo tem, vamos supor, uma pessoa de 100 quilos, 40% disso aí são 40 quilos. 40 quilos. Vamos supor que 80% do músculo seja proteína, uma grande parte é água, é uma realidade. Vamos supor assim. Então 40% a 80% são 32 quilos. Então o cara com 100 quilos tem aproximadamente 30 quilos de proteína no corpo. Vamos colocar assim. Ele tem um percentual de gordura relativamente baixo. 20% do corpo dele é gordura. 20% de 100 quilos são 20 quilos. Estou falando de 20 quilos, estou falando de 32 quilos. Irmão e amigos, depois de uma refeição, o corpo desse cara de 100 quilos não consegue reservar, em termos de glicose no sangue, em termos de glicose guardada sobre a forma nos músculos, ele não tem a capacidade de guardar 1 quilo de carboidrato. Não tem. Então o corpo humano, apesar dele precisar de mais do carboidrato para efetivar esse seu funcionamento,
ele tenta ao máximo possível fazer que nem um taxista, jogar logo no gás, porque senão acaba o combustível dele. E aí que vão entrar as proteínas e as gorduras, com esse papel. Proteínas e gorduras entram aqui, ó, lateralmente, ó, para evitar que esse cara acabe. Então, de onde se conclui que o músculo, ele só vai se comer quando ele não tiver mais carboidrato. Carboidrato está acabando, ele começa a usar o quê? É como se você tivesse um belo castelo, você fosse, a sua casa fosse um belo castelo num lugar frio, como Ijuí, né, no inverno, e lá a gente tem a sala da Zulmira e da doutora Daí, que estava lá uma lareira funcionando, mantendo aquele calor agradável. O músculo funciona dessa forma. Enquanto aquela lareira tiver lenha, que a gente busca lá fora, ele vai funcionar bem. Quando o calor necessário for se apagando pela falta de lenha, aí vai se queimar um tapete da Zulmira. Aí vai se queimar alguma coisa importante da sala da Zulmira. Mas enquanto tiver energia, aquela fornalha vai queimar carboidratos, gordura, mas não vai queimar proteína. Então, irmãos, o importante não é consumir proteína. Você é feito de proteína. É assim que a banda toca. Você só vai consumir proteína se você cair na mão de um irresponsável, por exemplo, que for dar para você uma dieta chamada dieta cetogênica. Uma dieta em que o cara vai querer te emagrecer, ou seja lá o que for, sem carboidrato. Olha só, sem carboidrato eu vou começar a queimar o quê? Os móveis da casa. Aí eu vou emagrecer queimando quem? Eu mesmo. Eu não vou emagrecer queimando a gordura que também está entrando aqui em via paralela. Eu vou emagrecer queimando cheirinho da carne. E isso é uma maldade, é um erro muito grande, exercido por muitos profissionais da saúde, por falta de conhecimento prático ou realmente vontade destrutiva, porque não é correto se fazer isso de forma alguma. O corpo humano se baseia num tripé que é carboidrato, oxigênio e água. São os 3 elementos da fotossíntese que Deus fez, que Deus criou. Então, faltando qualquer um desses 3, como a gente falou hoje, né, na rádio, a gente, né, doutora Daí, a gente atende muita gente nessa época de frio, mulheres com infecção urinárias, com sinusite. Isso sabe o que é? Ah, isso é um germe, isso é alguma coisa. Não, isso é água. Isso é falta de água. Entende? Porque o ser humano, ele, hoje em dia, o apelo para ele tomar coisas que são feitas com água, mas não são necessariamente água, refrigerantes, uma série de outras coisas, a pessoa para de beber água e está friozinho, ela ainda prefere comer coisinhas que são quentinhas, salgadas, e aí falta mais água ainda no indivíduo. Então, se é incrível, parece que você está lá gastando fortunas para manter postos de saúde, você está gastando fortunas para manter tudo aquilo lá, gastando dipirona, gastando azitromicina, gastando antibiótico, nebulização e tudo, porque o cara está sem água. É difícil da pessoa acreditar nisso, mas é a maneira pela qual o corpo funciona. Todos nós aqui somos herdeiros de uma máquina fabulosa, mas se você agir de acordo com a máquina, ela não vai te dar problema. Mas se você começar a vacilar, ela vai te dar problemas muito sérios. Então é isso, irmãos. Hoje a gente está deparando com esses fatos aqui, que pessoas, por exemplo, até mesmo em CTI, onde há falta de contração muscular na pessoa, a proposta é fazer eletroestimulação para que a pessoa tenha um metabolismo normal. Essa glândula, que é o seu músculo é uma glândula também, se ela não funcionar, problemas ela vai gerar. Então a gente vive numa sociedade, então é o que eu falei no ano passado aqui em Juí, a gente vive numa sociedade em que ter saúde é totalmente contra os princípios da nossa sociedade, porque a nossa sociedade vive para o quê? Para obter conforto e boa comida. Então é totalmente errado, porque o conforto leva ao problema e a boa comida também. São esses 2 objetivos de Roma, que é a nossa civilização moderna,
nos trazem. O indivíduo trabalha feito um louco, é um escravo para conseguir conforto. É como se ele estivesse cavando a própria cova, né? É conforto e comida boa. São as duas coisas justamente que tiram o corpo humano de uma funcionalidade, digamos que perfeita, né? Esse slide ele fala um pouco de uma coisa que é a hipertrofia, porque muitos dos meninos, principalmente, né, que querem ficar fortes, né, o termo engraçado que hipertrofia, aos sons de um médico, né, doutora Daí? Quando a gente pensa, o cara fala hipertrofia, a gente já pensa, já fica de pé ou em pé, né, orelha em pé, né? Pô, hipertrofia ventricular esquerda, algum problema assim. Dentro da medicina, o termo hipertrofia prostática, tem que falar depois até que é benigna, né? Porque a hipertrofia já é um termo que anulou o seu pensamento para a próxima palavra, né? Gente, a atividade física que a gente está falando aqui, que o corpo requer, é simplesmente caminhar, é simplesmente estar em pé e sair andando, é simplesmente se locomover, nada de ficar em aparelhos hipertrofiando. A hipertrofia, conforme mostra esse slide, no caso da hipertrofia ventricular esquerda, essa parede aqui, no que ela aumenta de tamanho, a vascularização que vem de fora para dentro do miocárdio, esse oxigênio que está aqui rico, à medida que ele vai descendo aqui, ele vai perdendo saturação. Então, ter uma parede hipertrofiada é um péssimo negócio para o coração, e o mesmo raciocínio se aplica a musculaturas hipertrofiadas. Musculaturas não devem ser hipertrofiadas. Aquele negócio mamãe tô forte, aquela camisinha aqui, ó, mamãe tô forte, aqueles negócios de energéticos que os caras botam em casa, aminoácido, aquelas coisas que deixam as pessoas disformes, né? Aquilo ali não é atividade física adequada. Atividade física adequada é uma musculatura lisa, é uma musculatura sem calos, sem hipertrofia, dividida bem entre o que é anterior e o que é posterior, trabalhada através de exercícios aeróbios, caminhar. Ninguém precisa ficar preocupado em fazer coisas mirabolantes, basta caminhar. Vocês já calcularam quantas horas o dia tem? Se você for pensar que um indivíduo fique 10% do seu dia em pé fazendo uma atividade física, isso seriam 2 horas, 2,4 horas. Quem fica 2,4 horas fazendo alguma coisa? 2,4 horas. Quando uma pessoa vai caminhar, ela pensa em meia hora. Vou dar uma caminhadinha de meia hora. Isso aí não é nada do dia da pessoa. Entende? E então, quer dizer, a condição pela qual nós vivemos é totalmente desfavorável. Por isso que os hospitais estão lotados. Por isso que os hospitais estão lotados, porque a gente já não faz mais atividade física como deveria fazer, e muito menos se alimenta como o músculo estaria pedindo para que nós nos alimentássemos, né? Então está aqui, olha, esse aqui é o nosso destino. Sentado lá na televisão, no sofá, perna esticado, né? E o sonho, olha o sonho lá. Kentucky Fries, o McDonald's, esse é o sonho, o cara sonhando. E aqui é a realidade, né? Mas tem um outro monitor na frente dele, que não é uma televisão, né? Agora ele não está nem mais sentado, agora ele está deitado, entendeu? É consequência natural. A gente vai colher o que a gente semeou. Não tem jeito, não tem outra maneira do negócio funcionar. E finalmente, para eu deixar a questão em aberto, para que todos possam fazer as suas perguntas, essa é a famosa, as fases da Síndrome Geral de Adaptação, condicionamento daquele que elaborou ela, né? Que o senhor Hans Hill, né? Então o que acontece? Mediante o estresse, principalmente se você conhece que estresse vai ser esse, no caso do estresse cirúrgico, por exemplo, se você aumentar essas reservas de carboidrato da pessoa antes de que haja uma reação, o insulto da anestesia, do procedimento cirúrgico, seria inteligente, porque há uma ação e aqui é uma reação a essa ação, que vai levar o indivíduo para baixo. É a sessão de alarme dessa fase, são 3 fases. Agora, essa sessão de alarme, numa pessoa que estiver fisicamente preparada, leva à resistência. A pessoa fica preparada para o esforço. Isso é o princípio do treinamento físico. Eu vou caminhar hoje, né? Vou caminhar, o corpo vai dizer, poxa, você caminhou hoje, né? Então quando você comer, eu vou pegar mais carboidrato para mim, o músculo vai dizer isso. E amanhã, quando você for caminhar, eu vou estar mais preparado. Isso é a prática do treinamento físico. Isso é a prática cotidiana de você fazer uma atividade física.
Então isso gera resistência. Mas para a pessoa despreparada, ou para um insulto maior do que a capacidade da pessoa, há o quê? Exaustão. Então aqui é saúde, aqui é exaustão. Tudo isso explicado na mesma curva delineada por Hansel, já em 1950. Queridos, eu agradeço muito por essa atenção, desses momentos que vocês me deram de atenção, e agora eu posso até desligar aqui, se for necessário, e procurar responder, primeiro saber se ficou claro o que a gente falou. Ficou claro? Tá? Quer que eu faça um apanhado geral, um resumo? Né? Vamos lá então. Metabolismo, todos hoje nós aqui aprendemos que é a dança da energia pelo corpo. Ele vai, ele volta, é aquela nossa geladeira que a gente enche, depois esvazia, depois vai no supermercado, enche a despensa de novo, vai. Essa dança se chama metabolismo. Agora, quem é o cara que mais dança nessa dança? São os músculos. E os músculos que são feitos de carne, se tivessem uma dieta de carne, se comeriam. Então você pode não ser vegetariano, mas o seu músculo é. Entende? Se você vai colaborar com ele ou não, é um problema todo seu. Entende? Agora, o seu músculo só vai comer proporcionalmente àquelas vias largas que você vai produzir através do uso. Se você não usa a musculatura, aquela glicose vai ficar acumulando, a gordura que está dentro do músculo não vai ser queimada, a banda toca toda errada, resistência insulínica, obesidade, diabetes do tipo 2, infelizmente depois de muitos anos que você vai ter esse diagnóstico, vai sofrer essas consequências. Então, basicamente, o corpo é uma máquina perfeita e pede muito pouco. Na verdade, ele pede o que a gente teria à nossa volta em quantidades expressivas. Então, a gente vê que não só o nosso prato influencia na nossa vida, mas influencia globalmente na vida do planeta. Porque à medida que eu começo a quebrar árvores, né? Cortar árvores para plantar boi, o que está acontecendo? A minha capacidade de eliminar CO2 está indo para o espaço, porque quem elimina aquele CO2 cinza é o verdinho do mato. E eu começo a plantar boi para comer boi. E aí quem fica doente também sou eu, porque eu não fui feito para comer boi. Eu fui feito para comer alimentos de origem vegetal e consumir oxigênio através de atividade física. Ficou certo? Ficou muito confuso? Ficou claro? Ficou tranquilo? Então a gente aqui hoje tentou acabar com essa questão de todo mundo falar, porque o vegetarianismo é lindo, maravilhoso, é bonito, é ecológico. Aqui está a explicação científica de que metabolismo é músculo e músculo não se come. Músculo come as coisas que são de origem vegetal. Acho que acabou aqui a bateria, né? Estão me ouvindo bem? Então desculpa. Eu não sei, impressão minha. É que a minha esposa diz que eu falo mais do que a boca, né? Então até levei a bateria do negócio ali a exaustão, né? Queridos, eu agradeço a atenção e estou aberto a dúvidas, a perguntas que eu posso... Você tem a oportunidade, não sei se você tem papel, talvez alguém queira fazer a pergunta no papel, fique à vontade. Então passe assim, os papeizinhos, que nós recolhemos no final de cada coluna, se você tem uma pergunta, aí nós vamos recolher. Se você preferir fazer essa pergunta pessoalmente, eu terei prazer, se puder, de respondê-la pessoalmente também. E se alguém tiver alguma particularidade, fala. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta particular, depois a gente pode procurar responder. Doutor Rogério, aqui tem uma pergunta, é a seguinte: é verdade o mito que o pão integral não se deve torrar? Não, na verdade até o pão, ele é um alimento de que ele não está terminado, né? O que acontece? O pão, ele é uma massa, né, que ele vai ser levada ao forno, né? Tem ali um especialista em pão que vai nos ajudar agora. E, na verdade, o pão, quando ele fica pronto, ele ainda não terminou. Ele ainda tem capacidade fermentativa, né? Ele não está totalmente terminado. Então, quando você bota ele dentro de um estômago ou alguma coisa que você possa assimilar, pega um pote, abre esse pote bem vedado, bota o pão com um pouco de água dentro e tampa. O que vai acontecer? Ele vai fermentar, ele vai aumentar de tamanho e você depois pode ter até dificuldade em abrir a tampa.
A mesma coisa acontece com o nosso estômago. Então, o ideal do pão, principalmente que pão que tem muito, que é o pão normal, que consiste muito de miolo, é ele ser levemente torrado, para aí então entrar na fase digestiva. Ou então, para aquele que não quer torrar o pão, ele pode usar o pão árabe, que não tem tanto miolo, mas continua a boa prática de dar uma leve torradinha nele antes. Doutor, eu porque fiz essa pergunta, estou perguntando do pão integral. Não tem problema, não tem problema algum. Pode torrar ele, não tem problema Pode nenhum? levar. É até bom por essa particularidade, que se ele tiver muito miolo, esse miolo dentro da senhora, ele vai produzir gases, vai expandir, tá? Quantas refeições o atleta deve fazer, levando em consideração a nutrição esportiva e o espírito de profecia? 2 ou 3 refeições, 4 ou 5 refeições? A gente ouve muito essa discussão na TV, doutor. Quanto ao uso de suplemento, se é ideal ao corpo humano ou não. Não, de forma alguma não tem necessidade. O corpo humano precisa muito de atividade física e uma alimentação o quanto mais vegana possível. Não tem necessidade alguma de suplemento de qualquer origem. Mas o início da pergunta se referia a outra coisa. Quantas refeições? As refeições, obrigado. As refeições, elas são proporcionais à capacidade do indivíduo de realizar um trabalho. Por exemplo, se eu tenho um atleta que vai fazer um treino, esse atleta pressupõe que ele passou por uma refeição, ou seja, ele esteja loaded, né? Ele esteja carregado para poder executar a atividade física. E após essa atividade física, ele vai fazer o quê? O reload. Ele vai voltar com aquela, para preencher as baterias dele. É que nem um celular. Gastou, bota de novo. Gastou, bota de novo. Então, quantas vezes um atleta, às vezes tem atletas como, por exemplo, aquele rapaz que ganhou as Olimpíadas lá de natação, que nada muito, que bateu, equalizou o recorde de Mark Spitz, que meu nome dele agora não me vem à cabeça. Ian Thorpe? Não, Ian Thorpe foi aquele australiano. Eu estou falando desse americano mais recente aí. Michael Phelps. Michael Phelps, perfeito. Ele tinha treino triplo. Muitos atletas na natação eventualmente têm treinos triplos. Então esse cara, no mínimo, ele vai ter que ter 4 refeições por dia. No caso do atleta. Mas pessoas normais podem muito bem passar com um café da manhã e uma refeição no final do dia, como fala o Espírito de Profecia. Muito interessante. Tem muitas perguntas aqui, doutor, mas olha só. A qualidade dos vegetais, como fica em relação aos agrotóxicos? Né? Apesar dos agrotóxicos, devemos consumi-los? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Os agrotóxicos, eles têm uma particularidade muito interessante. E é uma realidade que a gente vai expor agora. Eles são elementos lipossolúveis. Em outras palavras, o agrotóxico, ele gosta de ficar preso à gordura. Ele não é bem preso à água. Então, chegou para você vegetais, você lavando a casca grandemente, você vai tirar grande parte desses agrotóxicos. Alguns vão ficar dentro do próprio alimento, porque eles já estão botando agrotóxico lá debaixo do solo, né? Quando ele já está crescendo. Agora, a sua capacidade de armazenar esse agrotóxico que eventualmente entrou dentro de você é proporcional à quantidade de tecido adiposo que você tem. Então, se você não tem muito tecido adiposo, esse agrotóxico que gosta de gordura, ele não fica necessariamente preso a você. Isso é uma coisa importante. Outra coisa mais importante ainda que ninguém fala é que quando você tem uma lavoura e que você jogou o agrotóxico e depois jogou água, o boi lá na frente está bebendo aquele agrotóxico. Não está? A água dele está cheia de agrotóxico. Agora, diferentemente da batata, da beterraba, seja do que for, ele é rico em gordura. Então, a maior parte do agrotóxico ingerido por um ser humano não vem de um vegetal, vem de um leite, de um queijo, de uma carne, de um alimento de origem animal. E ninguém vai contar isso para vocês. Que alimentos você costuma indicar para diabéticos, além da batata? Uma dieta rica em carboidratos, e como a gente viu que o problema é o acúmulo da gordura dentro da fibra muscular, uma dieta pobre em gordura. Então, alimentos, não só evitar alimentos ricos em gordura, que por classificação são alimentos de origem animal, mas também evitar de comer berinjela frita.
Comer alimento regado no azeite, alimento cheio de gordura, porque esse cheio de gordura é que vai contribuir para o aumento da gordura dentro da fibra muscular. Então, a dieta vegana e baixa em lipídios. O senhor é vegetariano? O câncer está diretamente ligado ao consumo de carne? Dependendo do tipo de câncer, hoje em dia, cientificamente já se alcançou. Opinião minha particular, são diversos. Por exemplo, a gente tem o estudo feito epidemiológico por parte do Dr. Colin Campbell, que é o estudo na China, né? Há muitos anos atrás se fez na China um apanhado, né, de regiões onde se tinha incidência de câncer, e aí se descobriu o tipo de alimentação. E disso resultou trabalhos com curvas matemáticas que demonstraram que a quantidade de colesterol é proporcional ao consumo de alimentos de origem animal. Número 1. Número 2. A curva da incidência de doenças tipo câncer ou outras doenças, elas são também paralelas a essa curva do colesterol. De forma que, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil imitação dos Estados Unidos que diz que o desejável de colesterol é abaixo de 199. Isso se baseia em quê? Se baseia na estatística norte-americana. Se eu for me basear na estatística chinesa, onde a incidência dessas doenças é bem menor, eu tenho uma curva que começa com colesterol em 90 e termina com colesterol em 170, sendo a média 127. Então, no interior da zona rural da China, colesterol normal, 95 percentil, é 127. E quem está para mais perto do 90 tem menor incidência de doenças, e quem está mais para cima do 127, do meio, está com a projeção maior para doenças. Ou seja, é diretamente proporcional ao colesterol e ao consumo de alimentos de origem animal. Ok. Tem duas perguntas aqui, doutor, que eu li aqui, mas o senhor já respondeu algumas coisas com relação a suplementos vitamínicos. Mas a pergunta é a seguinte: suplementos são indicados, o senhor já respondeu que não. Suplementos de ômega 3 tem alguma vantagem? Por que a vitamina B12 diminui ou falta? Essas perguntas são bastante tradicionais. Ômega 3, por exemplo, é alguma coisa que determinados alimentos conhecidos como peixe têm quantidade expressiva. No entanto, a função do ômega 3 é justamente o combate do poder oxidativo que existe da gordura. Então, o que adianta? Eu estou trocando 6 por meia dúzia, porque quando eu pego e como peixe, eu estou comendo ômega 3, mas ao mesmo tempo eu estou comendo um monte de gordura que vem junto. Ele tem o ômega 3 elevado justamente para proteger ele da gordura que ele tem. E a mesma coisa com o ovo. Agora, alimentos de origem vegetal também possuem ômega 3 em quantidades menores, mas não contém aquela gordura toda que o alimento de origem animal tem. Segundo lugar, a vitamina B12, ela é uma vitamina, como várias vitaminas, são produzidas em simbiose, ou seja, eu tenho um determinado organismo que vive dentro de mim, no caso no intestino, que ele é capacitado, um micro-organismo, de produzir B12. No entanto, ao nível dessa produção, eu não consigo absorver, por isso que eu preciso de B12. Mas como a B12 é produzida através desses micro-organismos, muitos indivíduos, muitos cientistas acreditam que na própria boca, que é uma das partes mais sujas do corpo, é que você consegue produzir vitamina B12 numa quantidade pequena, mas suficiente para você sobreviver. Por quê? Porque se você for procurar na literatura, a incidência de problemas em relação a B12 não está em veganos puros, mas sim em pessoas que fazem o quê? Gastrectomia, tiram parte do estômago e, consequentemente, o receptor para que, o fator de Kessel, e necessário para que essa B12 seja colocada para dentro do corpo. Solução para essas pessoas, vitamina B12 intramuscular. Agora, o vegano em si, basicamente, normalmente, não é caso de falta de B12. Ok. Então, uma pessoa que não consome nenhum produto de natureza animal não precisa fazer esse suplemento de B12? Essa é uma pergunta delicada para um médico, porque se eu falo que não, pode haver o problema de amanhã, a pessoa tem problema, porque eu já fiz essa estatística no meu consultório, eu pego todos os pacientes e peço, entre outros exames, B12. E o que eu descobri? Uma série de pessoas que são normais, entre aspas, que comem carne, leite, ovos, tudo, tem B12 baixa. E aí como é que fica? A pessoa tem B12 baixa, amanhã vai dizer que foi por causa da dieta que eu dei para a pessoa, mas ela já tinha B12 baixa antes de eu dar a dieta. Então existem outros motivos de você ter B12 baixa que não são alimentação. Que são, por exemplo, o caso da falta desse fator de Kessel. Outro problema,
Com o passar da idade, problemas gástricos, tipo gastrite, entre outras coisas, fazem com que haja redução desse fator de Kessler na mucosa intestinal, na mucosa gástrica, desculpe, e aí com o tempo a pessoa já não consiga mais colocar B12 para dentro. A culpa não é da dieta, a culpa é da falta desse transmissor que existe aqui dentro. Agora, o que acontece? A pessoa que é vegana, que é vegetariana, ela normalmente faz utilização de uma dieta em que existem alimentos que naturalmente, até mesmo como o pão, que é preparado, como Graham, esses pães que se vendem, que tem vitamina B12, são enriched, né? São enriquecidos com vitamina B12. Agora, se a pessoa vale a pena ser vegana, sem dúvida alguma vale. Agora, eu como médico tenho que recomendar, façam periodicamente seus exames de vitamina B12. Eu pessoalmente não faço, mas eu sou o meu próprio médico, né? Agora num outro paciente, eu já pensaria 2 vezes. Qual a relação da sinusite ou a falta de água? Uma ótima pergunta. Para que os ossos da cabeça fossem leves, Deus os criou como ossos pneumáticos. Significa que para a cabeça não ser tão pesada, os ossos da cabeça, esses ossos, eles têm um compartimento dentro deles. E eles se interligam, né? Laringe, garganta, tudo isso, ouvido. E passa por eles o quê? Um fluido. Constantemente passa um fluido para evitar de que isso daqui se estagne e vire o quê? Um meio de cultura para uma bactéria. Então isso fica passeando, fica passeando, fica passeando. Perfeito. Quando começa a faltar água no corpo, o corpo começa a tirar a água dos seus compartimentos. Não só a boca fica seca, pela pessoa estar falando há muito tempo, uma série de coisas acontece, mas essa região começa a sofrer também. Então o que acontece? O fluxo, que normalmente seria bastante intenso e fluido, começa a secar, 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 e aí vira o quê? Aquela dor de cabeça, aquele meio de cultura, vem a bactéria, se aproveita dessa parada, como se fosse uma água de rio, que parou, e aí surge o problema da sinusite, extremamente comum para quem faz pronto-socorro, vai atender num dia que nem hoje, um frio, assim que as pessoas bebem pouca água e dão preferência a comer comidas de sal e quente, aí a água vai embora do corpo. Então, um bom regulador disso é ver a urina. A urina sempre tem que urinar frequentemente e uma urina clarinha, tá? Agora, tratamento, nebulização, hidratação, dieta e, infelizmente, eventualmente, se não houver reversão disso ou já estiver no estado muito avançado, vai ter que fazer uso de antibiótico, né? Vou tomar também, que eu estou com medo de ir no banheiro. Ah, é sua? Estou bebendo água. Mas eu vou tomar também. Para ficar amarelinha a sua vida também. Muito bem. Doutor, olha só. Quais são os riscos de uma região da cintura ser muito avantajada, barriga, assim, fala que tem algum risco, alguma relação com a saúde? Certamente, a famosa gordura abdominal, ela é muito importante porque não só existe toda uma função de que a gordura atrapalha o funcionamento normal do corpo humano, mas existe um impedimento mecânico. O corpo ele é tão fabuloso que a gente tem que imaginar essa área da gente como se fosse um êmbolo, né? E no meio desse tanque, que nem uma seringa, existe um êmbolo que vai para cima e para baixo. Então, quando o indivíduo respira e ele tem a cavidade fechadinha, no que ele respira, ele empurra o diafragma para baixo, pega todo aquele sangue que está preso ali, espreme, que é bastante sangue, né? Principalmente quando a pessoa não está fazendo exercício, esse sangue vem e sobe para ser beneficiado. É impressionante, porque a máquina humana ela é perfeita nos mínimos detalhes, mecanicamente, eletricamente, hormonalmente. Então, ter gordura dentro da região abdominal é um grave risco. É um sinal de colesterol elevado, de diabetes, de esteatose hepática, que é gordura nas vísceras, como o caso do fígado. Deve-se evitar ao máximo. Okay. Sinusite pode causar labirintite? Sinusite pode causar labirintite? Eu acho que a labirintite está mais associada ao problema do distúrbio do equilíbrio, alegado à hipertensão arterial, mas sinusite causar labirintite eu desconheço. Doutora André, já ouviu falar? Não, também não. Okay.
Posso substituir chimarrão por água? É um bom negócio, né? Porque o chimarrão ele é rico em cafeína e a cafeína é um diurético. Então, na verdade, você está tomando uma forma de perder água. Né? Enquanto que a água pura é água mesmo, você não vai perder. Porque não tem a cafeína que é o diurético, que manda a água para fora do corpo. Intolerância à lactose tem cura? Intolerância à lactose tem. É só parar de comer lactose. Qual a sua opinião sobre alimentos e osteoporose? Pois é, isso eu estava falando com o doutor Adair ali, a questão, essa é uma questão muito importante. Queridos, existe um equilíbrio dentro do corpo, no sangue, não só a glicemia, mas a temperatura corpórea, o pH, tudo é extremo, existe uma faixa muito tênue entre o que seria saúde e o que seria doença. Uma das coisas importantes no corpo é manter o seu pH do sanguíneo. Então o que acontece? Uma dieta que vai elevar muito a quantidade de ácidos no corpo e no meu sangue, que é uma dieta rica, por exemplo, em aminoácidos, em ácidos graxos, né, que formam gorduras e proteínas, essa dieta, por mais rica em cálcio que ela seja, ela vai reduzir o pH do meu sangue vai se tornar ácido. Qual é a solução para o corpo? É buscar elementos alcalinos para quelar, juntar esses elementos e eliminar do corpo. Eu tenho um negócio pretinho, tenho um negócio branco, e eles vão se transligar um no outro, fazer uma coisa cinza, que é um pH baixo com pH alto, vai fazer o cinza, e aí eu vou urinar para fora. Só que esse branquinho, que é o pH elevado, é o branquinho dos ossos. Então, se eu tenho uma alimentação ácida, por mais rica em cálcio que ela seja, eu vou pegar os meus ossos, vou roer eles para tirar o elemento branquinho, que é o cálcio, para ele juntar com os elementos ácidos, neutralizar o pH, mas em seguida fazer o quê? Lançar aquele cálcio, ó, tchau, foi pela urina. Não é normal a perda de cálcio pela urina. Normal é eventualmente você encontrar cálcio nas fezes, que é um cálcio da alimentação que você acabou de ingerir e que o seu corpo não deu conta. Olha, tem cálcio aqui demais, vou jogar um pouco fora. Perder cálcio ou não utilizar cálcio que vai aparecer nas fezes é normal, é detectável, não tem nada de errado. Começar a perder cálcio pela urina é osteopenia, osteoporose, que independe da quantidade de cálcio que você ingere, depende mais do pH do seu sangue. Ok. Eu posso fazer uma pergunta? Pois não. É questão de organização do sangue. O limão teria uma participação importante nisso? Não necessariamente. A gente tem que entender que o pH sanguíneo ele é afetado não como o nosso paladar. No paladar a gente vai sentir que o limão é bastante ácido, mas ocorre uma série de transformações nesse limão que tem carboidrato, uma série de outras coisas que são mais importantes para a manutenção do pH do que essa acidez que você sente na boca. Ou seja, o leite, por exemplo, ele não é ácido, mas o final das reações dele é acidificar o sangue. Então, por mais rico que ele seja em cálcio e aparentemente neutro, seja até alcalino, ele é responsável pela acidificação do sangue. E o limão, então, no caso? Limão não, abacaxi não, elementos de origem vegetal normalmente. Outra coisa importante, alimentos de origem animal são mais ricos em sódio, mais pobres em potássio. Os alimentos de origem vegetal são ao contrário, eles são mais ricos em potássio e mais pobres em sódio. Então, quando a gente se preocupa em tirar o sódio da dieta, primeiro tinha que se preocupar em mudar a dieta, porque a dieta rica em sódio é justamente a dieta com alimentos de origem animal. Doutor, é verdade que as células cancerígenas têm mais receptores de insulina do que as células normais? Olha, eu não sei responder essa pergunta. Células cancerígenas terem receptor. Primeiro que um tumor vai depender do lugar, porque nem todo tecido ele é insulino dependente. Por exemplo, o cérebro não é insulino dependente, o músculo é insulino dependente. Vai depender do tumor, em que local ele está, e se esse tumor, mesmo que ele tenha receptor de membrana, se a célula tumoral vai repetir esse padrão. Porque a célula tumoral
por exemplo, um tumor de estômago, ela é uma célula que se multiplica de forma anormal, por isso que é um câncer, por isso que é um tumor. E uma das características do tumor é não ter receptor na membrana, de forma que uma célula, quando está se dividindo, uma célula normal, quando uma membrana de uma célula normal encontra outra membrana, ela desliga seu processo de duplicação. Ela diz, não tem mais espaço. O tumor é justamente a falta de reconhecimento desse espaço. Então existe o quê? Um tumor é um negócio que cresce e pode ficar de um tamanho impossível. Até que ele tenha vascularização e alimentação adequada, ele vai crescer, é um tumor. Eu tenho um rim normal e um outro rim do lado que é um tumor que não tem tamanho, ele pode crescer à vontade. Agora, se essa célula vai ter receptor para insulina ou não, vai depender justamente da localização desse tumor e do grau de similaridade que essa célula tumoral vai ter com a célula que ela duplicou. Mas, de qualquer forma, é interessante essa pergunta, porque tem maneiras de você parar ou reduzir o desenvolvimento tumoral dentro do corpo. E essa maneira que se estudou é que o maior fortalecedor do desenvolvimento de células no corpo, tumorais ou não, é a caseína. Caseína é a proteína do leite e seus derivados. Não é que ela promova câncer, mas se eu já tiver um tumor, ela vai fazer com que esse tumor cresça mais rapidamente. É o que se faz hoje no INCA, é justamente uma mulher que tirou uma mama, teve um tumor de útero, seja o que for, diz, olha, parou a tua vida agora com caseína. Porque as chances dela desenvolver um outro tumor são grandes, uma metástase, por exemplo, não detectável até o momento. Então a caseína, que é a proteína do leite e seus derivados, não é a lactose, ela deve ser evitada. Então alimentos que excitam, por isso que a mulher, quando está fazendo reposição hormonal e é diagnosticada, infelizmente, com a notícia triste de desenvolvimento de um tumor, ela deve imediatamente parar em fazer essa reposição hormonal, porque é essa reposição hormonal que vai promover o desenvolvimento desse tumor. Li na revista Vida e Saúde que o sono bem dormido ajuda a combater diabetes. Como funciona esse mecanismo? Sono bem dormido, não fui eu que escrevi essa matéria, porque não vale. Pelo contrário, os caras têm que acordar cedo e fazer atividade física, porque o diabetes é justamente o acúmulo de gordura dentro da fibra muscular. Eu realmente não sei como é que... Talvez que a pessoa vá dormir e ficar comendo até tarde. O que você costuma comer pré e pós-exercício? O que seria ideal comer pré ou pós-exercício? Você não vai mandar o motorista respondendo. Eu não sei. Bom, eu faço o seguinte, recomendo aos meus pacientes que comam bem, né? Se alimentem muito bem, comam bem, o mais cedo possível antes de dormir, né? Não se deitem com o alimento para que não haja regurgitação, esofagite, uma série de outros problemas. Então vamos supor, o cara foi dormir, eu fui dormir, meu paciente foi dormir. O músculo ficou parado à noite, eu estou dormindo. Então quando eu acordo de manhã cedo, eu tenho um estômago vazio, mas as minhas reservas de carboidrato intramusculares estão lotadas. Então o que eu vou fazer de manhã cedo? Eu recomendo a eles que vão fazer sua atividade física. A atividade física que não deve ser intensa, deve ser prolongada, para que eu comece a fazer o quê? Comece a queimar aquele carboidrato importante, mas logo ligue o gás, comece a funcionar à base de gordura, certo? Porque não se deve fazer atividade física com o estômago cheio, porque o estômago pede sangue e o músculo pede sangue ao mesmo tempo, é o fenômeno da congestão. Então é bom que você coma quando você esteja em repouso e que você faça atividade física de estômago vazio. Quando você volta, você justamente vai ter que repor aquele carboidrato que você gastou. Então a alimentação frutas é o ideal, granola, pão, seja lá o que for que você possa fazer, até mesmo batata, né? Eu recomendo para os meus pacientes que estão na ânsia de perda de peso, né? Porque batata vai ter bastante volume de água e não vai ter tanto carboidrato. É bom, mas eu estou querendo produzir um efeito negativo nele. Mas não vou repor aquela gordura que ele perdeu, que ele queimou. De forma que o que ele comer em excesso de carboidrato que vai eventualmente ser guardado sob a forma de gordura. Então a alimentação vegana ela é ótima,
Agora, o que eu vou fazer antes e depois de uma atividade física ou durante é uma coisa capciosa, porque eu não vou fazer, por exemplo, comer farofa com feijão e vou fazer uma atividade física. E da mesma forma que eu saí de uma atividade física e que eu consumi muita água e outras coisas, a reposição por parte de frutas é ideal. Não coincidentemente, as pessoas estão deixando de fazer duas coisas importantes: atividade física e consumir frutas. E frutas, baixo consumo de frutas, segundo esse estudo feito lá na China, é diretamente proporcional a determinados tipos de câncer, tipo câncer de esôfago. A pessoa que então foi ver que é intolerante à lactose, à proteína do leite. E diz que o leite é importante para a criança, né? Que tipo de leite que ela pode tomar? Isso é interessante, doutor. É importante mesmo? Materno até os 2 anos de idade. Tá, e depois disso? Tem mais necessidade. A criança necessita de leite até o momento em que ela possa já partir para alimentos mais sólidos, né? Então, leite materno até os 2 anos de idade é uma ótima prática, mas não significa que seja o único alimento dele até os 2 anos. Logicamente, próximo, depois de passados 6 meses, etc. e tal, a criança já começa a comer pedacinhos de fruta, de banana, etc. e tal. Então, quando chega até os 2 anos, o que é importante de entender é que leite da vaca não tem nada a ver com leite materno. São água e vinho, são duas coisas totalmente diferentes. Jamais um ser humano, principalmente uma criança, deveria de tomar leite de vaca. Isso realmente não é inconcebível. O cálcio, que é tão importante para o poder beber, né? Entendi. Agora, a senhora pode chegar para o seu médico, já que foi pedir, doutor, mas a Organização Mundial da Saúde não conseguiu encontrar em todo o planeta uma dieta pobre em cálcio. Não existe dieta pobre em cálcio. O problema é o pensamento grande, né? Eu preciso de proteína, certamente preciso, mas não é a quantidade que eles estão preconizando. Eu preciso de cálcio, certamente preciso. Não existe doença por falta de cálcio, só para a senhora ter uma ideia. Não existe, porque não existe uma dieta que seja rica em cálcio. Se ele comer brócolis, ele vai comer cálcio até demais. Mesmo sendo cozido. Mesmo Sendo cozido. Sem problema nenhum, o cálcio não vai desaparecer na panela. Tá? Não tem problema nenhum. Porque o pediatra não experimenta o leite, né? Eles colocam quem toma leite. Eu consigo entender o pensamento dos colegas porque falta esse conhecimento. O dia que eles tiverem esse conhecimento, eles não vão mais passear nessas coisinhas assim, que tornam essa coisa de dieta muito orelhada, né? Não, bota um leitinho, bota isso, bota... Não, amigo, vem cá, como é que a banda toca? Funciona desse jeito? É que as pessoas estão perdidas, os médicos não sabem essa área. Metabolismo para o médico é o bicho papão, ninguém conhece. Então todo mundo fala, o médico não entende nada de metabolismo. Não, compra Becel, compra não sei o que, faz isso, não, vinho é bom. São coisas totalmente anárquicas na cabeça do médico. Agora, olha a situação, você vai no consultório médico, você acredita que diante da mídia, de tanto conhecimento, tanta coisa que se fala a respeito de alimentação, o médico vai ter que ter alguma coisa para te dizer. É ilusão sua, ele não vai ter o que dizer para você. Ele vai dizer para você, na maioria das vezes, coisas que está se falando aí em porta de boteco. Ele não sabe o metabolismo, eu digo isso tranquilamente, porque se você me chamar para fazer uma cirurgia cardíaca, eu vou dizer, por favor, não me chame porque eu não sei nada, eu não vou fazer isso direito. Agora, o que eu acho engraçado é que a pessoa tem que ter a humildade de dizer, não sei nada. E a maioria dos médicos não sabe nada dentro dessa área. Por quê? É culpa deles? Não, são excelentes profissionais, ótimos estudiosos. Esse conhecimento que eu mostrei para vocês aqui não existe. Não existe. É tipo assim, meia dúzia de maluco aí que entende desse assunto. Entende? E não estão nos consultórios médicos. A medicina ela se tornou de uma forma de que esses novos conhecimentos têm fortíssimas barreiras para entrar no mercado, digamos assim. Entende? Aí o médico fala, não, por exemplo, fazer atividade física. Ah, não, tá legal, olha, 3 vezes por semana, 20 minutos. Isso é bífido, isso não existe. A atividade física é diária. É diária. Não tem isso e pelo menos 1 hora por dia. Encerrou. Não tem mais o que dizer.
Ficar dizendo que é 3 vezes por semana, 20 minutinhos, isso é para alegrar o cara, dizer, então isso vai caber na minha agenda. Não é verdade, não é verdade. Atividade física é o couro come, diariamente, 1 hora por dia, vai ficar em cima das perninhas e vai levá-las para passear. Vai para o trabalho? Vai a pé. Vai não sei para onde? Vai de bicicleta. Vai fazer o quê? Vai remando. Corpo não funciona sem atividade física. Falta de atividade física é sinônimo direto de doença. É a ponte feita direta. O seu corpo é feito de músculo. Se ele não funcionar, nem secreção hormonal ele vai ter direito. Por isso que eu estou na bicicleta. Olha só. Óleo de oliva e azeites em geral, como devem ser usados? Na salada é necessário? Outra coisa, né? Óleo de oliva. Bom, é matemática pura, né? Caloria, tá? O importante do corpo é caloria. 1 grama de açúcar ou carboidrato, ou 1 grama de um aminoácido, de uma proteína, tem 4 calorias. Gordura. 1 mililitro ou 1 grama de gordura tem quase 10 calorias, são 9 calorias, é 125% a mais. Tá? Não satisfeito com isso, eu tenho que pensar então, poxa, um alimento que é rico em carboidratos e tem alguma proteína é um alimento bacana e tem pouca gordura. 100 gramas de um alimento tem um pouco de gordura, tá, é aceitável. 100 gramas de uma melancia, 100 gramas de um arroz que não foi preparado com gordura, né? Todos esses alimentos de origem vegetal têm baixo teor de gordura. Eu pego a gordura agora e transformo em azeite. Ou seja, a azeitona, que tinha em torno de 25% dela gordura, passa a ser gordura pura. Pura. 99,99% do óleo, seja ele de oliva ou de qualquer outra coisa, é gordura pura. Olha só como é que é o truque. Aí eu pego aquele negócio na minha salada, que não tem gordura nenhuma, e faço assim, ó. Aí fico ali rodando, né? Nem um pipoqueiro fazendo. Que beleza. Tô cheio de saúde, azeite. Aquela composição daquela salada que tinha praticamente 0 de gordura, virou pano. Foi para praticamente 100% de gordura com fibra. Azeite é a maior enganação que existe. Não se faz. As conclusões do trabalho são equivocadas. Porque o grego, os gregos são os caras dentro da Europa que têm maior índice de atividade física porque são pobres e maior consumo de frutas e vegetais. É por isso que eles são saudáveis. Não é por causa do azeite nem do vinho que eles querem vender para você. Então não tem nada, isso é a maior enganação mesmo. E outra coisa importante, você deve consumir elementos importantes como cálcio ou vitaminas proporcional à quantidade de calorias que você põe para dentro. Quando eu pego e boto uma caloria para dentro, então a minha preocupação é que essa caloria seja uma caloria rica nesses elementos. O azeite, ele é o cara que não foi convidado para a sua festa, ele vai entrar e vai comer tudo que você tem. Ele não trouxe nenhum prato para ele penetra, ele entra na sua festa e não satisfeito em não trazer nada para ele ainda vai comer todos os quitutes que você tem que os seus amigos vieram para a festa trazendo. Então o que? O azeite não é aporte de vitamina, o azeite não é aporte de sais minerais, o azeite não é aporte de nada a não ser o que uma pessoa menos precisa, que ela tem em maior abundância, que é gordura. Okay. Qual a relação da produção de corpos cetônicos com a glicose? Quando falta glicose no corpo, o corpo ele faz 2 coisas. Eu falei lá da lareira da Zulmira. Uma coisa proteica seria fazer o quê? Botar aquele tapete persa, aqueles tapetes da casa dela na lareira. Isso seria chamado de gliconeogênese. Vamos lá. Glico de glicose, neo de novo, gênese de formação.
Essa é a gliconeogênese. Quando o carboidrato está acabando, eu começo a fazer a gliconeogênese porque eu produzo glicose para entrar no lugar daquela glicose que eu não tenho, para eu poder continuar consumindo gordura. Só que essa gordura, em vez de ser transformada em CO2 e água, ou seja, ela vai embora, ela então é transformada nesses corpos cetônicos. Então o corpo cetônico, ele é uma acidez, é o motivo pelo qual aquela pessoa soterrada começa a morrer depois de uns dias. Porque ele começa a produzir corpos cetônicos de gliconeogênese, porque está faltando alimento, ele está soterrado debaixo de um prédio, mas ainda tem vida, mas ele vai produzindo uma quantidade absurda de elementos tóxicos que vão acabar, se ele não tiver acesso à água para diluí-los, acabar falecendo. Então, glicose, quando começa a cair, aumenta a produção de corpos cetônicos. Entre os 3 corpos cetônicos, um deles é extremamente volátil. É por isso que a pessoa que faz uma dieta cetogênica, ou uma dieta sem carboidrato, tem o hálito cetônico, porque significa estar queimando os móveis da casa e a gordura em elementos insalubres. Qual a relação do açúcar e o câncer? O açúcar, esse açúcarzinho branco, né, esse açúcarzinho de mesa, esse açúcar, ele também, como não tanto quanto a caseína, mas também é um promotor de desenvolvimento do câncer. Né? Todas as coisas que são feitas em excesso. Ninguém está falando aqui para a pessoa comer açúcar. A gente está falando para você comer legumes, verduras, batata, que são quebrados, lento e progressivamente, em açúcar que o corpo vai lidar com eles. Agora, o açúcar que eu coloco direto para dentro, sem nenhuma fibra, sem nada, nenhum aporte de vitamina nem nada, esse, como a gordura, mas não tão forte quanto a gordura caloricamente, também não é adequado. Outra coisa, a soja, que uns dizem que a gente pode comer, outros dizem que a gente não pode comer. Vamos dizer, o leite de soja, comer a soja. Ninguém precisa de comer soja. A soja é uma leguminosa e outros alimentos, existem outras leguminosas, como feijões, os grãos de bico, o grão de bico, a lentilha, a ervilha. A soja está entre eles. Tá? Não é necessário que ninguém, vegetariano ou não, coma um grão de soja sequer. Então, se a senhora tem alguma suspeita sobre ela, a senhora pode passar muito bem sem dar ela aos seus filhos nem nada. Bom? Essa aqui é boa, doutor. Qual a idade ideal para começar a atividade física? A criança é tão inteligente, né? Ela mesma responde essa pergunta, né? Nasceu correndo. Ela nasceu, já começa a engatear. É engraçado como é que é uma reversão, né? Quando a gente é uma criança bonita, que nem aquela que é sentadinha ali, né? A gente quer o quê? Correr. Tá difícil ficar sentado nessa cadeira aí, não tá? Fala a verdade, né? Você já queria estar lá fora brincando, né? É engraçado que a idade vai passando, a gente vai ficando, né, tal, não quero saber de nada. Então, a atividade física, ela é um hábito extremamente importante, né? A gente deve permitir aos nossos filhos que pratiquem uma atividade física saudável, fora do clima da competição. A competição é por orgulho e vaidade, mas fazer atividade física por prazer, por sentir, né, uma capacidade melhor de absorção de conhecimento, né, por uma capacidade melhor de absorção de oxigênio, uma caixa torácica saudável, atividade física ao nascer do sol, aquele solzinho de manhã, aquele ar puro, tudo isso deve ser cultivado. E a atividade física desse gênero, nada de ficar levantando peso, aquelas coisas todas meio malucas dentro daqueles climas de ginástica, né, de academia. O uso do mel para adoçar os alimentos tem alguma coisa? Pois é, o mel já é muito diferente do açúcar puro, né? Ele tem uma quantidade de açúcar menor por grama, né? Por volume, ele tem outras propriedades, é rico em vitaminas, sais minerais. É muito melhor você fazer isso. Mas melhor ainda você achar que a fruta é doce, né?
que nem lá do pomar da Zumira, né? Se comer todo dia é demais. O pessoal vai fazer fila lá no pomar da Zumira. Comer todo dia? Mel, assim, tem algum... Não, deve haver alguma coisa de errado com a pessoa que está buscando muito mel, entende? Porque o paladar, né, a pessoa que é acostumada a ter uma alimentação à base de frutas, legumes e verduras, a fruta é boa para ela. Né? A necessidade de mel, muitas vezes, é até uma pulsação de barra. Você pega um negócio que já é doce, quer adoçar mais, ou pega um negócio que é salgado, quer botar o mel só por curtir. Né? Aí realmente eu acho que não vale a pena. A alimentação não é o tipo da coisa que a gente devia de brincar com ela. Um copo de água junto com a refeição é prejudicial? Sem dúvida alguma, a pessoa deve... o estômago limpo, isso a gente estuda muito por causa do pré-estresse, né? Um estômago limpo, um estômago vazio, ele é capaz de pegar, por exemplo, um conteúdo de 200 ml e eliminar o estômago vazio em torno de 20 minutos. Então, quer dizer, se você está achando que está com sede, já está chegando a hora do almoço e seu estômago está vazio, antes de você comer, uns 10, 15 minutinhos antes de você comer, você toma um copão d'água, etc. e tal, aquela água vai descer direitinho. Porque não é bom que o estômago seja ocupado por sólido e líquido ao mesmo tempo. É aquele fenômeno lá do pão, por exemplo, né? O líquido acumulando lá com o sólido, a fermentação e o desagradável, né? Então, o líquido na refeição deve ser evitado. A menos, é lógico, que seja um lanche em que você esteja colocando um pedacinho de alguma coisa, uma fruta, etc. e tal, e aí você esteja acompanhando aquilo com suquinho. Mas refeição mesmo de sal é muito arriscado, porque você vai querer equilibrar o sabor do sal com o sabor do refrigerante, que é doce, e aí você vai num e no outro, você acaba enchendo o estômago de forma inadequada. Últimas perguntas, doutor. Sugestão de alimentação para quem trabalha à noite. Primeiro de tudo, trabalhar à noite, infelizmente, é uma realidade para muitos de nós, né? Nós tivemos plantão, por exemplo. À noite não é um momento bom para você fazer nada a não ser dormir, né? Então, infelizmente, para a pessoa que tem que trabalhar à noite, se a pessoa tiver fome, seja como for, essa pessoa deveria de fazer alimentos bastante hídricos, né, líquidos, né, se alimentar através de uma sopa, alguma coisa de fácil digestão, porque o corpo, naquele momento, ele está pedindo para descansar, e mesmo que você tenha que trabalhar e necessite de comer alguma coisa, fique à base de suco ou alguma coisa facilmente digerível, porque o corpo já não está mais preparado para fazer isso. Logo de manhã cedo, depois que você praticou atividade física, o corpo está melhor que nunca preparado para fazer digestão de vários. Doutor, uma vez disseram que chocolate faz mal, isso e aquilo, indicaram comer alfarroba. Eu comi e achei também muito doce. Tem alguma diferença? É melhor comer alfarroba? Pelo que eu saiba, a alfarroba é uma coisa que tem o sabor do chocolate, mas ela não é naturalmente doce, não. A que você deve ter comido deve ter sido uma extremamente lotada em açúcar, provavelmente. Porque a alfarroba em si, pelo que eu saiba, ela não é doce. Ela é como se fosse um pó de chocolate, que naturalmente não é doce. O pó de chocolate, ele é adocicado, entende? Mas não serve como um alimento exemplar, digamos assim, né? É verdade que o consumo de cerveja leva à produção de acetaldeído. Ok. Cancerígeno, e por isso não se deve consumir cerveja mesmo sem álcool? A gente não recomenda o uso de álcool de forma alguma, né? Pelo meu entender, o cetaldeído ele é uma consequência do metabolismo do álcool, é consequente ao metabolismo do álcool. É um dos problemas até maiores do que o próprio álcool, que é um elemento que se transforma dentro do corpo a partir do álcool. Agora, eu vou ser sincero para te dizer que se a cerveja que não contém álcool produz cetaldeído, é possível porque tanto o álcool etílico quanto o cetaldeído são derivados de uma fermentação de um carboidrato. Então vai depender de se essa cerveja vai ser fermentada ou não. Se ela não foi fermentada, não tem álcool, acho que só se você deixar ela de um certo modo que ela vai fermentar. Tipo o quê? Fechada durante um certo tempo, ou aberta e depois degustada, e ela fica lá, tem um motivo para fermentar, entende? Mas
De qualquer forma, eu não acho que, não recomendaria fazer uso de cerveja, porque, mesmo sem álcool, porque o trigo, ele foi feito para fazer pão, o trigo foi feito para ser digerido de forma seca. Ele sendo digerido de forma assim, como sobre a forma da cerveja, mesmo sem estar fermentada, eu acredito que ele vai fermentar fortemente dentro do intestino. E aí sim, produzir álcool e cetoaldeído, mesmo sem ter álcool e cetoaldeído. Ok. Doutor, última pergunta. Sentir muito sono durante o dia, mesmo com uma boa noite de sono, é normal? Não, não é normal. O corpo deve ser um corpo bem disposto, o corpo deve ser um corpo... A saúde, ela está relacionada à disposição. Uma pessoa tem que ser bem disposta, a pessoa tem que estar bem dentro do seu peso, ter uma musculatura bem treinada, ter tônus muscular. É isso que é mais importante. Por quê? Porque se a máquina estiver funcionando perfeitamente, as chances dela continuar funcionando perfeitamente são muito grandes. Então eu sugiro que a pessoa que não tem essa máquina perfeitamente funcionante, ela comece a trabalhar, tem um plano para fazer com que essa máquina venha a funcionar. Porque o corpo humano, ele não é um parque de diversão. O corpo humano, ele foi concedido ao ser humano, né, como Paulo fala, o templo do Espírito Santo, é um patrimônio que, se a pessoa tivesse um pouquinho de conhecimento de fisiologia, ela chegava e dizia, cara, eu ganhei um presentão. Entende? É fantástico como o corpo humano funciona. A gente fica pensando em tantas coisas, celular, essas máquinas que a gente tem hoje, né, tão modernas, tal. Aí vai ver o manual, aí é complicado, o carro tem que trocar óleo, tem que ver a pastilha do freio, não sei o quê. O corpo humano, comparado com essas máquinas, é de uma manutenção extremamente simples e extremamente acoplada, como se tivesse sido um planejamento, né? Acoplada ao meio ambiente que um dia foi criado conforme descrito de Gênesis capítulo 1, 2, 3, né? Então, o corpo que nós temos, isso aí talvez fique com a mensagem para cada um de nós, é fantástico. E se você andou maltratando esse corpo, não perca as esperanças. Se você, em um curto espaço de tempo, 3 meses, às vezes a pessoa consegue retornar esse corpo àquela atividade fantástica, se engaje numa atividade física. Né? Eu gosto de pedalar, eu gosto tanto de ver o sol nascer, eu gosto tanto de nadar, vou nadar é um negócio tão gostoso, eu tenho uma casa na água, ali perto da água, eu gosto de remar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, entendeu? É que a gente ficou acostumado com falsos divertimentos, falsos entretenimentos. É ligar a televisão, é ir ao cinema, um monte de coisa que a gente fica sentado olhando para uma tela. E nem se fosse um bobo assim, na verdade, porque se você for parar para pensar, é uma loucura a capacidade que tem uma tela de parar um ser humano. Se você fosse num lugar, olha só, experimenta fazer isso. Vai num lugar, por exemplo, a sala de estar de um consultório médico, algum lugar que os caras, para acalmar você, botam uma tela lá. Experimenta não olhar para a tela e fica olhando para as pessoas em volta. Você vai ver todo mundo assim. É assim como se fosse uma criança mexendo com um cubo, entende? Assim, a pessoa fica totalmente, você olha assim para o lado e fala, cara, eu não acredito, está todo mundo olhando para essa tela, e que se você bobear, você vai passar a olhar também, vai ficar que nem eles, entendeu? Então, é uma ilusão. O ser humano, o corpo humano, ele foi feito, ele foi preparado para uma obra, entende? E você tem que executar essa obra fisicamente. Você tem que executar essa obra, tem que meter a mão na massa mesmo, entende? Não adianta a pessoa chegar e dizer, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, tá? Você tem tanta coisa para fazer, dorme mais cedo, que ninguém vai ver a hora que você dormiu, acorda mais cedo e faz o que você tem que fazer em termos de atividade física, toma o seu banho, faz o seu café da manhã, que você vai ser uma pessoa normal que nem qualquer outra. Quer dizer, no caso do corpo, quando o corpo, a atividade muscular, exerce uma atividade fortíssima anti-inflamatória. Eu não sei se vocês repararam, tem uns 3 ou 4 slides que eu passei batido. Eu passei batido porque eu ia entrar nessa casa de marimbondo. Mas o que acontece? Hoje já está se sabendo de que atividades no corpo, existe uma atividade inflamatória que é uma anti-inflamatória e é uma pró-inflamatória. E a falta de atividade física está relacionada a atividades inflamatórias no corpo. Então, uma série de doenças que estão nascendo,
como que são, por exemplo, doenças autoimunes, são doenças que têm um alto teor de inflamação, que a gente combate geralmente com corticoide e outras substâncias anti-inflamatórias. Essas substâncias, essas doenças, elas estão nascendo e crescendo por falta de ação muscular, porque a atividade muscular é que produz essa ação anti-inflamatória. Então, quer dizer, o corpo que fica parado, fica encarcerado, mais cedo ou mais tarde ele vai ficar num leito. Essa é uma realidade. Não deve, o corpo deve trabalhar. Agora, poxa, doutor, eu estou com excesso de peso, você vai para dentro d'água, vai fazer alguma coisa, sobe em cima de uma bicicleta ergométrica. Amigo, não tem solução. Não sou eu que criei a fórmula para isso, eu sou apenas o transmissor desse conhecimento. Entende? E eu sou um escravo desse conhecimento, porque à medida que eu adquiri, eu o cumpro. E eu acho que esse conhecimento, na minha esperança hoje, sendo compartilhado por amor com todos vocês que estão aqui pacientemente ouvindo eu falar, que vocês também entendam que o corpo funciona desse jeito. Não fui eu que inventei, eu só sou o carteiro, eu não fui eu que escrevi a carta. Mas eu estou trazendo ela por amor a vocês e espero que vocês todos possam participar dessa maravilha, que é gozar de saúde, que é não precisar de ficar visitando médico, ficar ouvindo coisas polêmicas, entende? Cai dentro da real, e a verdade é essa. Vai na Bíblia que você... Tem dúvida de alguma coisa? Vai na Bíblia que você vai encontrar a solução para esse problema. Porque é lá que você vai encontrar o quê? Não é a opinião do Dr. Rogério, não é a opinião de um outro doutor. Você vai encontrar a opinião do teu Criador. É ele que vai te dizer, ele vai dizer, filho, é assim, dessa forma. Agora, quem tem juízo, que ouça e obedeça. Que esse teu Criador também te deu a oportunidade de fechar a porta.